que fala de evolução, gente. Evolução que é algo que a gente não pode parar. Deus comanda a evolução do mundo. Santo Agostinho trouxe essa psicografia linda através das médiuns de Kardec para estar dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo. E a gente tem que entender que tudo aquilo que era um hábito no passado, hoje em dia está em evolução. E nós estamos vivendo a evolução nas áreas científicas, tecnológicas, de relacionamento, de estudo e muitas outras no campo profissional muito rápidas. Mesmo os nossos pais, eu vou falar dos meus pais, ok? Os meus pais hoje têm 70 e poucos anos, né? São no início dos 70 anos, só que quando eles eram crianças, eram raras as casas onde tinham televisões. Mas já começava a popularizar o advento da televisão. Passada a televisão, começa a chegar os primeiros pagers, depois começa a chegar os telefones celulares, depois começam a chegar os telefones celulares que você toca, os computadores, depois começa a chegar a parte de redes sociais. E hoje eles estão vivendo em uma vida só, do 0 aos 70, a inteligência artificial. Tudo isso no campo da tecnologia. Você que tem 70 anos que está me assistindo hoje, quantas coisas no mundo se transformaram, seja na medicina, que utiliza muito mais a robótica hoje em dia, né? Lembra também como que a sua avó ia no dentista no passado e como ela vai hoje? Então, assim, isso é muito incrível da evolução no campo material. No campo espiritual, a gente tem uma evolução quântica gigante, onde não se falava tanto de espiritismo, de umbanda, de candomblé, de vida após a morte. E o Chico vem, depois do Kardec, trazer livros e livros de romance com jeito manso e consolando mães e trazendo uma coisa ao mundo que é a espiritualidade existe, ela é acessível e você pode acessá-la. Mas ainda existia muito preconceito, e para você ter um contato direto com uma entidade na Umbanda, muito preconceito. Quem iam eram as áreas, a população mais pobre do Brasil e do mundo. Existiam muito as caixinhas: eu sou católico, eu sou protestante, eu sou budista, e você não podia mudar de religião, você nasceu, aquilo você era. Hoje em dia, a gente tem um contato muito maior com a espiritualidade, a gente consegue ler, a gente consegue estudar. Uma pessoa que é budista no Japão, ele pode estudar espiritismo, ele pode vir para o Brasil num terreiro de Umbanda. Gente, a gente pode. A gente pode entrar em contato, a gente pode fazer meditação, se a pessoa não tem uma religião, e pode sentir um calor, um bem-estar, um equilíbrio. Tudo isso é uma evolução no campo espiritual. Para não dizer a evolução no campo da psicologia, da psiquiatria, mas tem muita coisa para vir ainda. Então, que a gente possa unir o espírito e a matéria, e unidos, equilibrar tudo para voar. E não impedir a evolução das coisas que tem que chegar devagarzinho, respeitando a todos. O ser humano é muito ainda um ser pensante, com grandes dificuldades a mudanças drásticas, e aí acontecem às vezes tsunamis, Covid, coisas muito fortes na sociedade, causada por também pensamentos vibratórios de baixa frequência, mas grandes transformações das placas tectônicas fazendo terremoto, tudo isso para fazer em forma radical as mudanças. Então, que a gente possa estar aberto, estudar se a gente não entende, questionar a espiritualidade da luz, dessa velocidade de transformação, aceitar sim que existe hoje no mundo a globalização, uma diversidade cultural, uma diversidade de pessoas. Então, a diversidade é essencial para a nova Terra existir. Tudo aquilo que a sua avó passou como sociedade hoje te transforma, queira você ou não. Você não pode negar uma diversidade cultural onde sim, vou dar um exemplo simples, um negro pode casar com uma branca,
coisa que isso não acontecia no passado por uma série de preconceitos das famílias e das sociedades, e isso hoje é mais normalizado. Existe também a migração para os outros países, de gente que mora fora e conhece pessoas do local e casa e tem filhos que falam duas línguas. Isso sempre teve os fluxos migratórios, mas agora de uma forma muito mais intensa. Isso está explicado no livro Terra Regenerada, como é preciso que essa imigração e essa junção de povos num ir e vir livre. Na música Imagine, Imagine se não tivessem fronteiras, que é uma música de John Lennon, psicografada pela Joana Dark, que traz essa união e essa intersecção, essa comunhão entre todos os povos e todas as culturas. E por isso que hoje eu pego aviões para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para o Brasil, com a força que Deus me deu nos meus pés e na coragem do meu trabalho para poder arcar com isso, segundo os meus recursos, sem problemas. Eu posso chegar no Vietnã hoje e apreciar a cultura de um povo. Eu posso estar no Brasil, que é o meu país, nesse momento que eu estou, e apreciar a cultura que é tão vasta e que às vezes eu não tinha ainda tocado, como é a cultura do Maranhão nesse momento que estou aqui. Então vamos estar abertos ao progresso, vamos viver a certeza de que somos um. Na diversidade, nós somos um. Porque aí gera uma diversidade onde cada um é bom numa coisa, cada um agrega da melhor da maneira. Colaboramos juntos e aí se cria uma unidade da luz e somente da luz. Somos um aqui.